E se a sua maior dor não fosse um castigo, mas o maior ato de amor de Deus? Prepare-se para ver suas dificuldades sob uma nova luz. Você já sentiu que o universo ou uma força maior estava meticulosamente te afastando de uma situação? Uma porta que se fecha abruptamente, um relacionamento que termina sem aviso, uma oportunidade de emprego que desmorona no último segundo? Nesses momentos, a primeira reação é o desespero, a sensação de perda, a pergunta que ecoa na alma. Por quê? Nós nos sentimos abandonados, talvez até punidos. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que esses eventos dolorosos não são um sinal de rejeição divina, mas sim a mais profunda evidência de um cuidado soberano e protetor? E se essa dor for, na verdade, a assinatura de um método divino para te afastar precisamente do que te faria mal? Se essa pergunta ressoa em sua alma, então você está no lugar certo. Prepare-se, pois vamos decifrar juntos os sinais que muitas vezes ignoramos, mergulhando nas profundezas de um plano que transcende nossa compreensão imediata. E, mais importante, vamos revelar 3 passos práticos para você identificar e cooperar com esse método em sua própria vida. O que chamamos de o método de Deus não é uma fórmula matemática ou um conjunto de regras previsíveis. É, em sua essência, a manifestação da soberania divina em ação protetora na vida de seus filhos. Trata-se de um processo de livramento, muitas vezes paradoxal, onde a perda precede o ganho, o fechamento de uma porta é a condição para que a porta certa se abra e o desconforto é a ferramenta para nos mover em direção ao nosso verdadeiro propósito. Este conceito é vital, especialmente hoje, em um mundo que prega o sucesso instantâneo e nos ensina a ver qualquer obstáculo como um fracasso pessoal. Somos condicionados a acreditar que o caminho de Deus é sempre um caminho de facilidades e portas abertas. Contudo, as Escrituras e os testemunhos ao longo da história nos mostram um padrão diferente, um padrão de poda, de refinamento, de separação. É um método que opera em uma sabedoria que não conseguimos enxergar no meio da tempestade. Compreender isso é o primeiro passo para transformar o desespero em esperança e a confusão em confiança. É perceber que, por trás do caos aparente de nossas circunstâncias, existe uma ordem divina, uma mão invisível que está, meticulosamente, nos guiando para longe de perigos que sequer conseguimos identificar. A beleza desse método não está na ausência de dor, mas no propósito que essa dor carrega. Para entender a profundidade desse método divino, imagine um mestre escultor diante de um bloco bruto de mármore. Para o mármore, cada batida do martelo, cada corte do cinzel é uma agressão, é uma violação, uma quebra, uma perda de partes de si mesmo. O bloco não consegue ver a estátua magnífica que o artista já enxerga em seu interior. Ele só sente a violência da transformação, o barulho ensurdecedor, os pedaços de si sendo arrancados e jogados no chão. Assim é o método de Deus conosco. Ele enxerga a obra-prima que fomos criados para ser e, com amor infinito, começa o trabalho de remover tudo o que não pertence a essa imagem. Aquele emprego que parecia perfeito, mas que iria corromper sua alma, é um excesso de pedra que precisa ser lascado. Aquele relacionamento que te consumia, mas que te afastava do seu chamado, é uma aresta imperfeita que precisa ser polida. Cada perda, cada desapontamento é um golpe preciso do cinzel divino, removendo o que nos impede de refletir a glória para a qual fomos destinados. Mas há outra imagem, igualmente poderosa, que nos revela a sabedoria divina por trás da poda. Pense na analogia do jardineiro que poda uma videira. Para a planta, a poda é um ato de violência. Ramos que pareciam vivos e promissores são cortados sem cerimônia. Mas o jardineiro sabe que sem essa poda, a seiva da planta se espalharia por galhos infrutíferos e a colheita seria medíocre. O corte é a condição para que a videira concentre sua força nos ramos que darão os melhores frutos. Essas não são apenas metáforas poéticas. São um padrão divino que ecoa através das eras, gravado na história de homens e mulheres que foram quebrados para serem reconstruídos de forma mais gloriosa. Pense na história de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi arrancado de sua casa, de seu pai, de tudo que conhecia. Aos olhos humanos, era o fim, uma tragédia sem sentido. No entanto, aquele ato de traição foi o primeiro e indispensável passo no método de Deus para colocá-lo no governo do Egito e salvar nações inteiras da fome.
A escravidão foi o veículo que o levou à casa de Potifar, um lugar de aprendizado e administração que ele jamais teria de outra forma. Aquele foi o início doloroso de um processo de livramento pessoal e espiritual em uma escala que ninguém poderia prever. A jornada de José na casa de Potifar parecia uma melhora, um breve oásis no deserto de seu sofrimento. Ele prosperou, ganhou confiança, administrou tudo. Mas então, o método de Deus agiu novamente, de forma ainda mais brutal. Uma falsa acusação, uma injustiça terrível, e José foi lançado na prisão. Do ponto de vista humano, foi um retrocesso devastador. Da escravidão para a prisão, pior impossível. Mas a prisão, aquele lugar de escuridão e esquecimento, era exatamente onde Deus precisava que ele estivesse. Foi na prisão que ele conheceu o copeiro do faraó, a única pessoa que poderia, anos mais tarde, conectá-lo diretamente ao trono. Cada porta fechada na cara de José, a perda de sua família, de sua liberdade, de sua reputação, era, na verdade, Deus o empurrando pelo corredor estreito e escuro que levava ao seu destino. Aquele era o método de Deus em sua forma mais misteriosa e implacável. Agora, traga esse padrão para a sua realidade. Pense naquele emprego dos sonhos que você perdeu para outro candidato. A dor da rejeição foi real. Mas meses depois, você descobre que a empresa faliu ou que o ambiente de trabalho era tóxico e teria esmagado seu espírito. A porta fechada não foi uma perda, foi um livramento. Pense naquele relacionamento que terminou e deixou seu coração em pedaços. Anos depois, você olha para trás e percebe o quão incompatíveis vocês eram e como aquela relação estava impedindo você de se tornar a pessoa que você é hoje. O fim doloroso foi, na verdade, um resgate. Se você se identifica com essa mensagem, curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder futuras reflexões que podem transformar sua perspectiva e viver seu propósito divino. O maior equívoco que cometemos é interpretar a intervenção divina com uma lógica humana. Vemos uma porta fechada e a chamamos de fracasso. Deus a chama de proteção. Sentimos o silêncio e chamamos de abandono. Deus o chama de preparação. Cremos que a dor é castigo, quando na verdade é o tratamento para nos curar de algo que nos mataria lentamente. O método de Deus para te afastar do mal raramente faz sentido no presente. Ele só se revela em retrospectiva como um grande tapete cuja beleza só pode ser vista do lado certo que apenas o tecelão enxerga enquanto trabalha. Então, se entendemos que o método de Deus é um processo de livramento, muitas vezes doloroso, e que nossos equívocos vêm de uma perspectiva limitada, a pergunta crucial se torna: como cooperamos com esse processo? Como navegamos por essas águas turbulentas sem nos afogarmos na angústia e na dúvida? A resposta não está em lutar contra a correnteza, mas sim em aprender a discernir sua direção e confiar no condutor do barco. E para isso, temos 3 passos práticos, essenciais. O primeiro passo: mudar sua perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Comece com humildade. Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar através disso? A primeira pergunta nasce da vitimização, a segunda, da submissão de um discípulo. Essa simples troca de palavras transforma o sofrimento de um evento aleatório em uma aula particular com o Criador do Universo. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um aluno no centro da vontade de Deus, pronto para aprender e crescer. O segundo passo: praticar o discernimento ativo. Isso não significa ficar sentado esperando uma voz audível do céu. Significa aguçar seus sentidos espirituais. Preste atenção aos padrões, às coincidências que se repetem, às portas que se fecham com firmeza sobrenatural e às pequenas frestas de luz que surgem em lugares inesperados. Mantenha um diário espiritual, anotando não apenas seus sentimentos, mas também os eventos que parecem insignificantes e as intuições que surgem. Com o tempo, você começará a ver o fio de ouro da providência divina, tecendo uma narrativa coerente em sua vida, revelando o propósito por trás de cada etapa. O terceiro passo: agir pela fé. Confiar no método de Deus não é passividade, é ter a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem ver a escada inteira. Quando Deus fecha uma porta, Ele sempre abre uma janela em algum lugar. Sua tarefa é parar de esmurrar a porta fechada e começar a procurar,
com oração e olhos abertos, por essa janela. Pode ser uma nova habilidade para aprender, uma pessoa para perdoar, um novo caminho a explorar, ou até mesmo um convite inesperado. O método de Deus te afasta do que te faz mal para te aproximar do que te faz pleno. É um ato de amor supremo e uma demonstração de cuidado. Você já sentiu que Deus te afastou de algo para te salvar? Compartilhe seu livramento disfarçado nos comentários. Seu testemunho pode ser a força que alguém precisa hoje. E se esta mensagem fortaleceu sua fé ou te trouxe uma nova perspectiva sobre as dificuldades que você enfrenta, compartilhe este vídeo com alguém que pode estar perdido no vale da confusão. Não se esqueça de ativar as notificações para mais conteúdos que te ajudarão a decifrar os planos de Deus em sua vida e viver o seu propósito divino. Lembre-se sempre, o que parece um fim doloroso aos seus olhos, pode ser, aos olhos de Deus, apenas o começo da sua verdadeira e mais gloriosa jornada. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like por gratidão e se inscreva em nosso canal para treinar sua percepção para entender a voz de Deus. Até o próximo vídeo.